Glória a Deus, irmãos. Vamos à leitura do texto. Hoje chegamos então, irmãos, com a graça de Deus, nesses 2 meses, ao final desta série do livro de Jonas. E vamos ler o capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 11. Glória a Deus. Vamos à leitura do texto. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometeste castigar, mas depois arrependestes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma largata atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado e nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Até aqui a nossa leitura. Aqui finaliza, irmãos, o livro de Jonas. E nós agora entrando no capítulo 4, a gente vê como Jonas então ficou depois do povo de Nínive ter se convertido. Veja que o povo de Nínive reconhece o Senhor. No último domingo, nós, se você puder, acompanhe no nosso canal do YouTube. No capítulo 3, nós mostramos para os irmãos que o peixe cospe Jonas, então, e Jonas, à beira-mar lá, ele está diante da cidade de Nínive. E Jonas pega, quando sai de dentro do peixe, Jonas olha, Jonas está na cidade de Nínive. E aí Deus diz: Jonas, entra dentro da cidade e prega lá, prega a minha palavra para aquelas pessoas. E a palavra era que Nínive seria destruída em quantos dias? Em 40 dias Nínive seria destruída, e Jonas tinha que anunciar. Jonas foi, irmãos, e anunciou o que Deus havia falado para que Jonas pudesse fazer. E o que acontece, irmãos? O povo se volta para o Senhor. O povo tira suas vestes e coloca panos de saco. O rei da cidade se assenta em cinzas. E o rei proclama um jejum até entre os animais. Os animais também não comeriam, não beberiam nada. E o rei fala assim: vamos orar a Deus. Vamos pedir ao Senhor por misericórdia, para que Ele perdoe os nossos pecados e perdoe as nossas maldades. E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele então decide derramar sobre o povo de Nínive a misericórdia do arrependimento e da salvação, da transformação sobre a vida daquele povo. Aquela mensagem, irmãos, que veio para a destruição daquele povo, aquela mensagem que veio dizendo: olha, vocês vão morrer em 40 dias essa cidade vai se acabar.
Deus transforma essa mensagem numa mensagem de graça, numa mensagem de amor para alcançar esse povo, e esse povo, despertar, o povo acordar e entender, poxa, existe um Deus todo-poderoso. Nós somos maldosos, nós estamos distantes desse Deus, a gente crê em outros deuses, nós não cremos no verdadeiro Deus. Então este povo vem e se volta a Deus com arrependimento. E aí, no versículo 10, a gente vê que o rei, ele fala, talvez Deus, ele se arrependa. O rei fala, talvez Deus tenha misericórdia de nós, vamos orar por arrependimento, vamos nos converter, vamos nos arrepender de toda a nossa maldade, e talvez Deus tenha misericórdia de nós. E aí Deus teve sim, irmãos, misericórdia deles. Mas nós vemos agora no capítulo 4 a atitude de Jonas. Veja, no capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 3, vamos ler o texto, vamos lá, olha lá. Então diante do povo se converteu, o povo se arrependeu, então Deus não destrói a cidade de Nínive, amém, irmãos? Porque o povo se arrepende, o povo busca o arrependimento, o povo em arrependimento busca o perdão de Deus, e Deus concede o perdão. Mas veja a atitude de Jonas, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Jonas, porém, ficou profundamente, o que, gente? Descontente com isso. E o que, gente? Enfureceu-se. E ele orou ao Senhor. Qual é a oração dele? Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarse. Eu sabia que tu és Deus, o que, gente? Misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de o que, irmãos? Cheio de amor, e que prometes o que? Castigar, mas depois o que? Arrepende-se, ou seja, depois age com misericórdia. Agora, tira, Senhor, a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que o que, irmãos? Viver. Aqui Jonas mostra o que estava em seu coração mais uma vez. Irmãos, nós vemos Jonas colocando sempre, no capítulo 1 ao capítulo 4, nós vemos Jonas colocando para fora o que está no seu coração. Jonas, ele não queria que o povo se convertesse. Jonas olhava aquele povo como um povo que não merecia ser salvo por Deus, como um povo que não merecia ser transformado. E veja que agora Jonas fica profundamente descontente no versículo 1, e fica furioso porque o povo se arrependeu e porque Deus perdoou o povo. Eu quero usar um exemplo. Tem alguém na sua mente e no seu coração que você acha que não mereça perdão? Às vezes tem na nossa mente. Às vezes a gente olha para uma situação ou para um acontecimento de grande evidência nas mídias sociais, de grande evidência nos jornais, e que a gente olha a atitude daquele homem ou a atitude daquela mulher, que a gente fala assim, essa pessoa não tem o quê? Perdão. Aí essa pessoa, na nossa concepção, merece morrer. Essa pessoa merece pagar toda a maldade que ela fez, toda a maldade que ele fez. A gente tem que ver essa pessoa agonizando. E aí Deus chega e fala assim, eu perdoei ele, eu perdoei ela. Aí no seu coração você fala, não é possível o Senhor ter perdoado ele, Senhor. Olha o que ele fez. Olha o que ela fez. Matou um monte de gente, olha o que ele fez, matou um monte de gente, olha a decisão dele, olha a decisão dela. E aí, se Deus vier para você dizer assim, se Deus vier para você e falar assim, olha, eu perdoei ele, eu perdoei ela. Assim foi a atitude de Jonas. Jonas ficou indignado porque Deus perdoou aquele povo que matava nas suas guerras. Deus perdoou aquele povo que que mutilava o corpo das pessoas. Deus perdoa aquele povo que fazia maldade, desde crianças a jovens, que fazia maldade com as pessoas. Deus perdoou aquele povo. E aí o que acontece? Jonas se enfurece. Jonas mostra o seu coração. E nossas atitudes, muitas das vezes, irmãos, é revelada nessas coisas. Nosso coração, às vezes, irmãos, ele é revelado no nosso silêncio. Alguém chega contando uma coisa muito boa para você, mas de um alguém que você não quer, de um alguém que para você merece sofrer, de um alguém que para você não merece nada dar certo para ele, não merece nada dar certo para ela. O que você faz? Você não fala com as suas palavras, mas dentro você fala, olha, não merece. Eu não acredito que deu certo. Eu não acredito que fulano está assim na vida. Isso, irmãos, revela como nós estamos diante de Deus, um coração amargurado. Jonas carregava um coração amargurado.
Muitas das vezes, irmãos, Deus permite pessoas que nós não queremos, pessoas que nós temos raiva, pessoas que temos ódio ou mágoa, não era para termos. Como cristãos, é para o nosso coração ser limpo e estar, irmãos, limpo, independente de quem seja o ser humano, seja ele da mídia, seja ele famoso, ou seja um anônimo, o nosso coração é para estar limpo diante das pessoas, porque assim como ele é um ser humano pecador, que merece a misericórdia de Deus, nós também o quê? Somos, mas o nosso coração revela quem somos diante de Deus. As pessoas podem não conhecer nosso coração, irmãos, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem você pensa em a morte ser daquela pessoa. Você fica assim, fulano merece morrer, maldito, fez isso, fez aquilo, esse merece morrer, essa merece morrer. E a gente vê coisas como essa. Nós tivemos assassinatos em massa já, e aí você vê a opinião pública, não, merece morrer, merece pena de morte. Cada um tem uma opinião, porque a gente quer ver a maldade acontecendo com aquele que cometeu também o quê? Maldade. Assim era Jonas, irmãos. Jonas queria ver acontecer maldade com o povo de Nínive, tal como o povo de Nínive era um povo mau. Mas Jonas se surpreende com quem Deus é. Não, Jonas não se surpreende, Jonas conhece a Deus. E Jonas chega e fala, eu sabia, no versículo 2, veja que ele diz, eu sabia que tu és Deus o que, irmãos? Misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio do que, irmão? De amor. Eu sei que o Senhor é Deus que promete castigar, mas depois o Senhor vai lá e faz outra coisa diferente, eu sei. Mas, em outras palavras, esse aqui não merecia, essa aqui não merecia. E aqui eu quero, irmãos, abrir um parente com os irmãos. Quem somos nós, gente? Quem é você, quem sou eu, para a gente achar, para a gente se colocar na posição de Deus e ficar falando, aquele ali merece, aquele ali não merece. Mas esse aí merece morrer. Mas esse aí merece estar assim. Mas esse aí, isso só revela como está nosso o quê, irmãos? Coração. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós temos que ter sangue de barata. Não, não estou dizendo isso. A gente tem que ter sangue de barata, tudo. Não, você pode se indignar, eu posso me indignar, eu posso me revoltar com as coisas, sim. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não o quê? Pequeis. Então você pode se irar, você pode ficar indignado com as coisas, mas a gente não pode pecar com isso. E quando a gente peca com isso? Quando a gente quer ser Deus. Aquilo lá eu fiquei indignado. Por mim eu tinha matado com as minhas próprias mãos. Você quer ser Deus. Você quer se colocar na posição, por mim eu dava sentença de morte, por mim eu... E isso é do nosso coração, isso é do nosso coração, não adianta, porque uns a gente quer que viva, outros a gente quer que morra. Quem concorda com a gente quer que viva, quem não concorda com a gente quer que morra. E Jonas não concordava com o povo de Nínive estar o quê? Vivo, com não haver destruição naquela cidade. Versículo 3, olha irmãos, o quanto é desgostoso isso, mas Jonas coloca para fora o seu coração, ele diz, agora Senhor, tira o que, irmãos? Minha vida, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor o que, irmãos? É melhor o que, irmãos? Morrer do que viver. Às vezes, irmãos, o bem do outro incomoda você, às vezes o bem do outro me incomoda, te incomoda. Isso mostra como está nosso coração. Isso mostra que precisamos tratar nosso coração. Isso mostra que precisamos ser moldados por Deus, porque o bem do outro era para nos deixar felizes. O bem do outro, a alegria do outro era para nos deixar felizes e falar glória a Deus por ele, glória a Deus por ela. Mas muitas das vezes pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, pela amargura do nosso coração, o bem do outro nos afeta. O bem do outro faz a gente ficar amargurado por dentro. E Jonas chega ao ponto de orar e pedir a morte. Ele ora ao Senhor, ele fala como está o coração dele. Versículo 4, vamos ver a resposta de Deus. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? E aí, irmãos, é a pergunta que Deus nos faz todos os dias. Às vezes a gente reclama até pelos cotovelos. E Deus pergunta para nós, você tem razão para estar reclamando?
Porque, irmãos, preste bem atenção, nós podemos nos lamentar, nós podemos colocar para fora nossa indignação, tal como Jó colocou para fora, ele expôs a dor, ele expôs, mas quando ele sondou, quando ele viu que não tinha razões, ele disse diante de toda aquela perda, ele disse assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu o quê? Eu voltarei. Ele diz: nu eu vim para o mundo, e nu eu vou sair dele. Então ele entendeu que ele não tinha razões do porquê reclamar. E aqui Deus aponta para Jonas e fala: você tem certeza que você tem alguma razão para você estar reclamando? Você tem certeza que você tem alguma razão para estar falando o que você está falando? Você tem certeza disso? Continuamos, versículo 5. Jonas saiu e sentou-se. Aonde? Num lugar no leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo e sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que, irmãos? O que aconteceria com o quê? Ele tinha esperança de ver a cidade se acabar. Eu vou sentar aqui para ver tudo se destruir. Pode esperar, é questão de tempo. Já viu essas pessoas? Fulano está feliz demais. Fulano, a vida da pessoa está assim. Lembra o ciclano? Mas está assim. Aí sempre tem alguém que chega: para, bobo, espera para ver. O dele está guardado, o dela está guardado. Assim Jonas, ó. Jonas saiu da cidade, ficou lá no leste, ficou só olhando, fez uma cabaninha para ele, ficou lá na sombra, só olhando. Falou assim: eu quero ver Nínive ser destruída. Às vezes, irmãos, nós revelamos nosso coração também, quando queremos ver o mal do outro a todo custo. Essa atitude não pode ser nossa atitude, irmãos. A sua atitude, a minha atitude, você, eu, nós não podemos ter a atitude de ver a destruição do outro, por mais mal que ele possa ter feito, que ela possa ter feito. O que nós podemos fazer é dizer: Deus, eu entrego nas tuas mãos. Gente, não compete a nós a ira, não compete a nós querer fazer as coisas do nosso jeito, achando que a justiça procede de nós. Justiça diante de tantas maldades que nós vemos, procede de quem? De Deus. Eu conversava com um pastor amigo meu e ele me compartilhava que ele está expondo o livro de Jonas na igreja dele. Ele estava falando: sabe, Tiago, é tão interessante que eu estava estudando pela geografia hoje. Tarsis é a Espanha hoje, nos dias de hoje, e Nínive é o Iraque hoje. Aí eu fico pensando, e ele falando: quem quer ir para o Iraque? Alguém dos irmãos aqui quer morar no Iraque? Você vai ser milionário. Você já parou para pensar se você quer ir morar no Iraque? E aí ele estava falando que estava pregando aos irmãos e dizendo: ninguém quer ir para o Iraque. Ninguém quer sair daqui, por mais difícil que esteja a sua situação, e ir para o Iraque. Bomba toda hora, matança toda hora, toda destruição, todo momento. Ninguém quer ir para lá. Todo mundo quer correr de lá. Mas lá tem povo para Deus salvar. É a mesma coisa quando você não quer conversar com alguém, você não quer lidar com alguém, você não quer pedir perdão para alguém. Aquela pessoa é o seu Iraque, que você não quer ir. Do mesmo jeito que Deus perdoa quem está no Iraque, que Deus perdoa o mal ou a maldade que fizeram contra você, através de quem quer que seja, Deus perdoa aquela pessoa que fez o mal. Deus perdoou, irmãos, um ladrão na cruz, condenado à pena de morte. Ele pagou, ele morreu ou não morreu? Mas em Cristo Jesus ele teve que salvar. Deus é Deus para salvar. Deus é Deus para alcançar as pessoas dos Iraques da vida que estão por aí. Quem está compreendendo em nome de Jesus? Deus é Deus para salvar. Deus é Deus para salvar quem você odeia, quem eu odeio. Já é errado nós odiarmos. Diga, já é errado nós odiarmos, mas Deus pode salvar. Irmão, você já imaginou no céu você chegar, nós chegarmos e nós chegar lá e olhar os nossos inimigos tudo lá? Imagina essa, hein? Se chegar lá e encontrar lá, você encontra lá o seu inimigo, você encontra lá. Imagina, a gente chegar lá e a gente encontrar. Você já pensou nisso?
Irmãos, nós estamos tendo nossos corações revelados. Eu disse para os irmãos, no livro de Jonas, nós iríamos ter os nossos corações, o que, irmãos? Revelados. Jonas não queria o bem daquelas pessoas. Por quê? Porque Jonas estava olhando a maldade, Jonas estava olhando como eles eram maus. Mas pastor, eu fico indignado diante da maldade do mundo. Leve essa indignação para quem, irmãos? Para Deus. Faz como Jonas. Jonas ficou indignado, mas ele levou essa coisa para quem? Ele não levou para o povo de Nínive. Ele não ficou batendo boca com o povo de Nínive, falando, vocês vão morrer tudo, vocês são os miseráveis, vocês são os desgraçados, vocês são os endemoniados. Não. Ele falou, ó, Deus mandou dizer que em 40 dias vocês vão morrer. Mas a vontade dele era dizer outras coisas. Aliás, a vontade dele era nem o quê? Nem ir. Nem ir. Versículo 5. Jonas sentou-se a um lugar a leste da cidade e ali construiu um abrigo e fez o que com a sombra e ficou para ver o que, irmãos, aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar para Jonas o que, gente? Sombra à sua cabeça e livrá-lo do que, gente? Do calor. Isso trouxe alegria para quem? Jonas fica feliz. Deus fez uma planta, olha como Deus é misericordioso, fez uma planta boa ali, com uma planta bem grande, com uma folha bem grande, para trazer sombra para quem? Para Jonas. Essa atitude de Deus deixou Jonas feliz. Mas Jonas não ficou feliz com o povo de Nínive se voltando para quem? Para Deus. Olha como o coração de Jonas estava. Às vezes, irmãos, a minha alegria e a sua não é a alegria do outro, porque a gente fica comparando. A pior coisa para nós como crente, irmão, é ficar comparando. Muitas são as pessoas que ficam assim, eu estou na igreja há tantos anos, fulano tem, fulano é, olha lá, fulano é isso, é incrédulo, é macumbeiro, é perturbado e é assim. Irmãos, para de comparação, igreja. Nós não podemos ficar comparando, nós não podemos ficar fazendo o que, gente? Comparação, ou então ficar triste porque o outro está vencendo na vida e eu não estou. Jonas, ele olha e a alegria dele não é a alegria de ver Deus salvando e transformando aquele povo. A alegria dele é ver que Deus fez uma plantinha para cobrir o calor dele, para dar sombra para ele. Deus tinha salvado um povo, irmãos. Deus tinha salvado um povo, tinha havido arrependimento ali. Mas Jonas não estava nem aí. Aí eu te pergunto, irmãos, se alguém que você odeie, vou repetir, não se deve odiar, já é errado por aí. Se alguém que você não gosta, que você quer ver o mal, que eu quero ver o mal, já é errado nós agirmos assim. Estamos pecando diante de Deus, que venhamos nos arrepender. Mas se você vê essa pessoa triunfando, você vai ter ódio, raiva, só está mostrando como está o nosso quê, irmãos? Coração. Então Jonas, veja no versículo 7. Mas na madrugada do dia o quê? Seguinte, Deus mandou o quê, gente? Uma largata. Fazer o quê com a planta? Atacar a planta. E a planta fez o quê, gente? Secou. Ao nascer o sol, Deus trouxe o quê? Um vento do Oriente muito quente. E o sol bateu na onde? Na cabeça de Jonas. Ao ponto dele quase o quê, gente? Desmaiar. Com isso, ele desejou o que, gente? Morrer. E disse, para mim seria melhor o quê? Do que viver de novo. Jonas viu a situação, porque Deus tirou a planta, ele ficou o quê? Revoltado, Deus tirou e ainda manda o calor. Para aquecer, acho que Jonas era careca, hein, gente? Porque ele falou que aqueceu ele, que ele só faltou pedir o quê? A morte. Mas ele disse, era melhor ter morrido. Versículo 9 em diante. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão, Jonas, para estar, o que, gente, tão furioso por causa da planta? Deus queria mexer com a mente de Jonas ao ponto de ele pensar, Jonas, você está furioso por causa que uma planta morreu, que eu tirei essa planta de você agora, mas você não se alegrou com o povo que se converteu. Você não se alegrou com a alegria daquelas pessoas. A palavra do Senhor, irmãos, nos ensina a nos alegrar com os o quê? Com os que se alegram, chorar com os que choram. A palavra do Senhor nos ensina isso. É a alegria do outro, é a minha também. Amém. Glória a quem? Glória a Deus. Mas não,
Venceu. Ah, tem carro novo também, parcelado em 48 vezes. Nunca a alegria do outro é boa. Olha lá, comprou casa também, comprou casa, está se enforcando, não tem, anda com a Havaiana quebrada, mas comprou uma casa. Olha a nossa atitude, olha o nosso coração. Jonas não se alegrou, Jonas ficou revoltado, mas Deus pergunta, você tem alguma razão, Jonas? Por causa de uma planta, Jonas? Por causa de uma o quê, gente? É como hoje. Olha as brigas hoje da nossa sociedade. A Amazônia, o outro, olha o Iraque, olha a China, olha tal lugar, olha os Estados Unidos, olha isso, olha aquilo outro. Mas o aborto está aí. Nós vimos, há vídeos na internet de pessoas comemorando um aborto feliz da vida. Feliz da vida. Um mando de... Aí até mostrava os seios assim, botaram o seio para fora, feliz, feliz. Outros dizendo assim, você está vivo, por isso, agora você não se preocupa com quem morre, você já está criado. E falando. Os repórteres, você está feliz? É claro que estou, é porque você está vivo, é porque não é o seu útero. Assim Jonas. Assim Jonas. Assim quem, irmãos? Jonas. Jonas, ele preocupado com a planta e não preocupado com a vida do povo de Nínive. A vida, irmãos, para Deus, tem o quê? Valor. Mas as pessoas não se importam. Então, assim estava. E hoje, nossa nação, em muitos lugares, as pessoas pensam nisso. As pessoas pensam. É capaz de você colocar aqui, essa árvore aqui está em extinção. E você colocar ali uma vida, a pessoa falar, não, salva a árvore em o quê? Em extinção. A vida você tira. Hoje os animais têm direito à herança. Os animais têm direito ao quê, irmãos? A herança. Você pode deixar para o seu chihuahua a herança. O pincher, o vira-lata, tinha, qualquer raça, hoje você pode deixar o quê? Herança para ele. Você pode deixar um filho, uma filha morrer de fome por falta de pensão, mas você pode dar herança para um cachorro. É a nossa sociedade, irmãos. É as pessoas. As pessoas escolhem para elas o que mais o quê? Importa. Jonas escolheu para ele o que mais importava, a planta e a vida do povo de Nínive para ele. Ele queria que o povo morresse. Assim tem gente que quer que morra mesmo, estou nem aí. Não, tem que liberar aborto mesmo, tem que liberar as drogas mesmo, estou nem aí. É assim, as pessoas não se importam. E aí partimos para encerrar, irmãos. Continua o texto, mas Deus disse, você tem alguma razão para estar furioso por causa dessa planta? Respondeu ele, sim, tenho. Estou o quê, gente? Estou furioso ao ponto de querer o quê? Morrer. Jonas estava amargurado. Irmãos, eu quero te dizer, nós vemos um Jonas nesses 4 capítulos também, com uma amargura que ao invés de ser curada, uma amargura que só aumentava. Cuida do seu coração, meu irmão. Cuida do seu coração, minha irmã. Vamos cuidar dos nossos corações, igreja. Vamos ter decência de escolher o que faz bem e jogar fora o que faz mal. Mas entender que, das vezes, de quem vem o mal, essa pessoa está tão torta, essa pessoa está tão no caminho errado, que às vezes Deus está permitindo ela vir até você, para você dar palavra de vida para essa pessoa. Para você dar palavra do que para essa pessoa, irmão? De vida. Cuida do seu coração. Cuida do seu coração, porque nós vemos Jonas crescente numa amargura, crescendo em amargura. Tem pessoas que estão levando para o caixão suas amarguras, podendo ter um coração livre e em paz. Versículo 10, mas o Senhor disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha feito o que, gente? Podado, e nem tenha feito ela o que, gente? Crescer. Deus falou, Jonas, não foi você que plantou, não foi você que podou, eu fiz nascer a planta, eu fiz milagrosamente a planta crescer, e você não fez nada disso. Ela nasceu numa noite, e numa noite o quê? Morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir, na mão direita da mão o quê, gente? Além de muitos o quê? Rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande o quê? Cidade, ter misericórdia dessa cidade?
Ou seja, aqui alguns estudiosos dizem que essas 120 mil pessoas aqui eram crianças, que não sabiam distinguir. Então, havia essas pessoas e Jonas não se importava com elas. Aqui, irmãos, finaliza o livro de Jonas. Ele não finaliza com o final. A gente não sabe o que aconteceu com Jonas. A gente sabe o que aconteceu com o quê? Com Nínive. Mas depois a gente não ouve mais, falando mais, não mostra o desfecho. Por que que o final do livro de Jonas não tem um desfecho assim? A gente não tem um desfecho para a esquerda, para a direita, a gente não tem uma solução do livro de Jonas. Porque, irmãos, o livro de Jonas é para eu e você nos ver. É para eu e você olhar e ver que Jonas é muitos de nós. Muitos de nós somos Jonas. Deus quer que a gente faça a vontade dele, a gente quer fazer a nossa. Deus chama a gente para dar um passo a mais, mas a gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer escolher quem vai para o céu, quem não vai. A gente fica, fulano está salvo. Ih, esse aí morreu? Ih, foi para o inferno. Esse aí está lá no inferno, queimando com Satanás. Esse aí, ixi, nem o quinto cabe esse aí, porque esse aí tem que abrir espaço para ele para o oitavo, para o nono. Jonas era assim, às vezes a gente é assim. Então, irmãos, que nós possamos nos voltar para Deus em misericórdia. Que nós possamos pedir para Deus, Deus sonda nossos o quê? Corações. E nos ajuda, porque às vezes a gente é esse. Às vezes a gente é porteiro do céu. Às vezes a gente fica lá escolhendo quem entra e quem sai do céu. Às vezes a gente não quer evangelizar o vizinho, a vizinha, o amigo, a amiga. Às vezes a gente não quer evangelizar o fulano. Ih, esse aí tem dinheiro demais, o Deus dele é o dinheiro. Não falar de Jesus para ele para quê? Ou então, ixi, o Deus desse aí é a cachaça. Vou falar de Deus para esse aí para quê? Não quer saber de Deus não. Ixi, o Deus desse aí ó, é as drogas. Ixi, quer saber de Deus não, só quer saber de usar droga. E o Deus desse aí ó, é o roubo, só quer saber de roubar, fazer mal para os outros. Falar de Deus para ele não. Deus quer que a gente fale. Deus quer que você fale para o cachaceiro, Deus quer que você fale para o maconheiro, Deus quer que você fale para a prostituta, Deus quer que você fale para o ladrão, Deus quer que você fale para quem quer que seja, irmãos, dele, porque Deus quer alcançar quem quer que seja. Deus quer alcançar o adúltero, Deus quer alcançar a adúltera, Deus quer alcançar do rico, o pobre, o gordo, o magro, o alto, o baixo, Deus quer alcançar. Ele vai me usar, Ele vai te usar para isso. Mas primeiro, Deus vai tratar o quê? Vai tratar o quê? O coração de Jonas estava bom? Não. Vamos ficar de pé, irmãos. Deus quer tratar quem? Nosso coração.